Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal meu Eu Mágico, esse espaço destinado para a gente conversar sobre espiritualidade, poder pessoal e expansão de consciência. E não é possível falar sobre poder pessoal e expansão de consciência, pelo menos aqui no Ocidente, sem em algum momento esbarrarmos na figura dele, o acusador supremo, o inimigo da humanidade, a estrela da manhã. Sim, é dele mesmo que eu estou falando, do diabo. Será que ele é realmente tão mau assim quanto parece? Eu sei que só cogitar isso já parece extremamente assustador e blasfemo para algumas pessoas. Então se prepara porque no vídeo de hoje a temperatura vai subir. Satanás, Lúcifer, diabo, o inimigo, Beelzebub, que na verdade não tem nada a ver com o diabo, todos esses nomes servem para falar dessa mesma entidade que particularmente sempre me acompanhou em toda a minha vida. Desde muito pequenininho eu sempre sofri muito com medo por conta de uma mediunidade que eu não compreendia, né? E muito cedo me converti numa igreja evangélica e é claro que essa presença dessa entidade ficou muito forte. Principalmente porque na mesma época que eu descobri que eu era homossexual, foi na época que eu me converti numa igreja evangélica, lá pelos meus 13 anos de idade. E durante todo o meu tempo, inclusive enquanto pastor, é claro, essa figura foi muito presente, muito emblemática e muito combativa. A gente está sempre lidando de frente com ele, sempre numa batalha, sempre com medo de que ele apareça, sempre com medo de que ele te tente. Eu particularmente, hoje eu sei que quem fazia isso era o Seu Veludo, né? Mas eu particularmente recebi umas ameaças diretas, assim, de que ele ia aparecer para mim e coisa e tal. E hoje é completamente diferente, tá? Quando eu falo que o diabo me acompanha até o dia de hoje, não é porque eu, sendo bruxo, sou satanista, como muita gente anda dizendo por aí uma bobagem dessa, que bruxo é satanista, né? Ou porque eu trabalho com o diabo, tá, gente? Claro, eu já estive do lado de lá, eu já fui um cristão fervoroso, para não usar um outro termo. E se eu ouvisse uma pessoa falar o que eu estou falando hoje, eu ia dizer assim, o diabo está enganando você, você nem sabe que você está servindo ele, mas você está. Mas o fato é que eu digo que ele me acompanha até hoje, apesar de eu não acreditar no diabo hoje, porque pelo menos uma vez por semana alguém me pergunta assim pra mim, você é bruxo, né? Eu tava vendo lá no seu Insta, mas você mexe com coisa ruim? Mas você não mexe com aquelas coisas lá de baixo não, né? Mas você trabalha com o inimigo? Tem pessoas que perguntam na inocência, e tem pessoas que perguntam na maldade, na malícia. Então, seja porque eu tinha medo dele, seja porque eu combatia ele, seja porque eu não acredito nele e as pessoas perguntam se eu acredito, ele está sempre presente. Mas o que acontece quando a gente começa a expandir um pouquinho a consciência e enxergar o mundo para além da visão do cristianismo é algo muito assustador. Sabe, gente, eu percebi realmente assim a importância de Satanás. Quando eu comentei com uma tia minha que era evangélica junto comigo, né, a gente tinha uma igreja junto, e agora que eu sou bruxo, teve um dia que eu falei para ela assim, olha minha querida, hoje eu não acredito mais no diabo. Ela, ai Cristiano, não fala uma coisa dessa. Percebe que parecia que eu estava falando que eu não acredito em Deus? O susto que isso gerou. Então, essa entidade é extremamente importante enquanto você não expande a sua visão para entender que a cosmogonia cristã, a forma de ver o mundo cristã, a forma de entender a realidade, a criação cristã é uma só. E é uma forma muito jovem de ver o mundo. O cristianismo tem 2000 anos. Não confunda cristianismo com judaísmo, que tem no Velho Testamento é judaísmo, e a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Mas a cosmogonia cristã é uma coisa muito nova. Não dá pra gente medir o mundo inteiro por essa régua, é uma régua que tem que ser respeitada, mas ela não pode ser colocada como a única que existe. E quando você começa a estudar o paganismo, quando você começa a estudar a antropologia, a história das religiões, a sua visão sobre o diabo vai mudando radicalmente. Então vamos lá, eu vou tentar resumir isso de uma forma bem prática, porque o meu objetivo aqui não é fazer um vídeo sobre história com vocês. Mas, se a gente for falar no judaísmo, no Velho Testamento, né, na religião judaica monoteísta, do Deus judaico, que depois virou judaico-cristão, que antecede o cristianismo, as palavras que aparecem ali no Velho Testamento, né, são traduzidas como duas formas. A primeira é Satan, Shaitan, que significa o adversário, aquele que se opõe. No hebraico, essa palavra simplesmente significa aquele que se opõe. Se você pegar, por exemplo, o livro de Jó no Velho Testamento, você vai perceber que Deus estava numa assembleia com vários anjos. E de repente chegou um outro anjo que vagava pela terra para acusar Jó. Mas o objetivo daquela disputa, daquela aposta entre Deus e esse anjo, na verdade, era provar o quanto Jó realmente era fiel a Deus.
Então, quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, por volta do ano 500 e pouco antes de Cristo, eles começaram a miscigenar a sua cosmogonia judaica com a cosmogonia babilônica e depois pérsia. Lá, o que acontece? Lá sim, nós tínhamos deuses responsáveis pela criação do mundo e deuses muito perturbados, muito malucos, responsáveis pela destruição do mundo. Quando essas culturas começaram a miscigenar, porque o primeiro capítulo do livro de Gênesis só foi escrito nesse período, tá, gente? Não foi escrito lá por Moisés, não. O primeiro capítulo de Gênesis, desde que eu sou pastor eu sei, foi escrito durante esse cativeiro babilônico. Então eles começaram a colocar alguns elementos na sua visão de mundo que batiam de frente com a cultura babilônica. Então, se lá os deuses eram bons e maus, eles criam um Deus completamente bom e todo mal tem que ficar em um adversário, em um inimigo, em alguém que se opõe a ele. É aí que a gente começa a ter os primeiros desdobramentos da figura de Satanás, não como alguém que se opõe, como um promotor de justiça hoje, mas como aquele que fica de frente contra o Deus Criador. Pois bem, de lá para cá, essa figura de Satanás foi ganhando esse contorno de ser inimigo, de ser inimigo, de ser inimigo, até que nós chegamos no cristianismo. E no cristianismo, sim, ele já aparece como aquele que se opõe contra Deus e contra a humanidade, aquele que tem realmente um objetivo de fazer o mal para a humanidade, o anjo caído. A gente, quando é pastor, a gente faz uma miscelânea tremenda de vários versículos do Novo e do Velho Testamento para criar uma mitologia muito própria para o diabo. E essa mitologia que a gente cria, tentando dizer que ela é só bíblica, ela bebe em muitas fontes pagãs, tá, gente? Sem que os pastores que estão fazendo isso necessariamente saibam que essa mitologia que está baseada na Bíblia, mas é muito mais profunda, bebe em muitos mitos pagãos, tá? Quando a gente chega no Novo Testamento e quando a igreja começa a se estabelecer como igreja, as relações entre religião e Estado ficam são muito intrincadas, muito mescladas, miscigenadas. Não tem mais um Estado laico e a religião. Nós temos aí uma coisa só. E aí essa figura do diabo ganha um contorno e uma importância que não é mais só religiosa, é social. Até então, essa figura que as pessoas conhecem e trabalham na cultura pop, que eu trabalhei na capa desse vídeo também, desse bichão vermelho com chifres, uma barbicha de bode, tudo isso aí, não existia, tá, gente? O diabo era simplesmente um anjo, com a aparência de qualquer outro anjo do Velho Testamento. Tá? Não havia essa aparência. Quando foi que essa aparência surgiu? Quando o cristianismo chegou na Europa e começou ali se proliferar e se impor sobre o paganismo, era necessário que os pagãos que tinham uma fé muito fervorosa em seus deuses e suas religiões tivessem medo dos seus deuses. Qual foi a estratégia? Vocês estão percebendo que aqui atrás de mim tem uma representação de Cernunnos, que é um deus celta que eu amo muito, meu pai. E é um deus cornífero, que tem um chifre enorme, assim como na mitologia grega nós temos Pan, que tem muito do diabo, aquele chifre, a barbicha, os pés de bode. Então, todos os deuses que tinham uma importância muito grande para os povos pagãos, todos os deuses que tinham uma autoridade, um poder, que eram reverenciados, os elementos desses deuses foram trazidos para o diabo cristão, para que esses povos começassem a fazer uma associação entre aquilo que eles acreditavam e o mal, que é o que é feito até hoje. As pessoas olham para símbolos, simbologias pagãs muito anteriores ao cristianismo e acham que aquilo ali é o diabo, como se o diabo existisse desde muito antes do cristianismo. Mas é preciso dizer que nós, pagãos, não acreditamos no diabo, não acreditamos nessa figura porque nós simplesmente não somos cristãos. Nessa mesma esteira da simbologia, a gente pode citar até o Bafomé, que é uma simbologia criada por Eliphas Levi, representando toda a dualidade da humanidade de forma alquímica, que as pessoas, de forma muito ignorante, sem ter a menor ideia do que aquilo significa, dizem que representa o diabo. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, tive pavor dessa figura. Tive pavor da cabra preta, porque eu achava que isso era um símbolo do diabo. Eu vou falar, gente, o diabo, depois que essa imagem que está no inconsciente coletivo é colocada dentro da gente, é muito difícil ela sair. Mas, voltando ao assunto, todo o paganismo sofreu com essa simbiose, com essa quimera criada pelo cristianismo para fazer com que os povos temessem suas divindades. O diabo não deixa de ser, dentro do cristianismo, principalmente, como eu já falei, quando a gente tem aí a fusão entre o Estado e a Igreja, um grande freio social, gente.
o antagonista da série, tá? É como se o diabo fosse o grande freio cósmico, o freio supremo que faz refrear as paixões mundanas. As pessoas precisam ter um ser supremo que faça com que elas olhem para suas próprias mazelas de uma forma maior e fujam dessas mazelas. Esse é o papel do diabo. Agora eu pergunto para você, isso é de todo mal? Tem certeza, gente? Olha a importância religiosa, moral e, consequentemente, social que essa entidade ganha. Será que os cristãos rejeitariam o pecado simplesmente por amor a Deus se eles não temessem o diabo? Será que o ser humano deixaria de cometer atrocidades, deixaria de ceder ao desejo de cometer atrocidades se não houvesse uma punição cósmica, um lugar no pós-vida onde ele fosse ser punido? Segundo a religião dominante, o ser humano é mau de nascença, ele é mau desde o ventre. Se o ser humano é mau desde o ventre, se ele não tiver alguma coisa a temer, será que ele tem a capacidade de simplesmente abandonar o mal e fazer o bem? Ou será que é preciso que ele tenha alguém que dê vulto para as suas mazelas, para a sua maldade, para que ele possa fugir delas? E esse ser é um ser muito fascinante porque ele carrega inúmeras contradições em cima dele. A igreja ensina as pessoas a morrerem de medo do diabo, quando na verdade só quem tem o poder de condenar e mandar para o inferno é Deus. Por que você vai temer o diabo se só quem pode mandar você para o inferno é Deus? Se o ser humano é mau por natureza, por que ele precisa de alguém que está sempre conduzindo ele ao mal? Ele não é naturalmente conduzido ao mal? Ou será que ele simplesmente é alguém que tem que ser responsabilizado quando fazemos o mal, porque nós não queremos nos responsabilizar pela nossa própria natureza, que segundo o cristianismo é má? Afinal de contas, se o diabo é o opositor de Deus, é o antagonista de Deus, quando você vai para o inferno, porque você não fez o que Deus queria, ele não devia receber você com pompa e circunstância, por que ele vai torturar você e te condenar para o resto da humanidade se você fez o que ele queria? A não ser que, como na cultura pop, por exemplo, o diabo só esteja colocado no inferno porque o pai dele colocou lá para exercer uma função prévia que ele não escolheu, mas o pai sim decidiu que ele deveria exercer. O diabo, como um acusador, faz as funções que faz um promotor de justiça no Estado. O promotor de justiça, ele é mau? Ou ele simplesmente acusa porque ele quer a verdade? Ele quer a condenação, ele quer que a verdade apareça para que possa haver a condenação e assim o juiz supremo possa executar a lei. Essa figura do diabo equivale àquela nossa voz interna que sempre nos contrapõe, sempre nos faz enxergar o outro lado, uma outra forma de ver as coisas, nos obriga a raciocinar. Se o diabo simplesmente é o opositor, aquele que se opõe, ele pode se opor ao nosso bem, mas ele também pode se opor ao nosso mal. O fato é que quando ele se opõe e nos acusa, ele nos força a nos defender, a pensar, a raciocinar e a nos posicionar. Por fim, é muito necessário nós entendermos que a primeira vez que o diabo foi chamado de Lúcifer foi por conta de uma passagem no Velho Testamento onde ele é chamado de estrela da manhã. Esse termo faz referência à primeira estrela que aparece no alvorecer, que é o planeta Vênus, que depois dele todo mundo sabe que quando ele aparece no céu, o Sol vai nascer. Essa referência ao planeta Vênus é uma referência a um deus grego chamado Dianos Luciferus, que é irmão, marido e filho de Diana, que faz essa referência ao planeta Vênus e é um deus que traz a luz. Lúcifer é o transportador da luz. Quando essa estrela, Vênus, aparece no céu, significa que o Sol vai nascer. E quando o Sol nasce, ele traz a luz e expõe tudo aquilo que está oculto. Se você não tem nada para esconder, não tem por que você temer o diabo, afinal de contas. Será que nós tememos Satanás? Ou será que nós tememos a nossa própria sombra que aparece quando ele nos acusa? Eu preciso encerrar esse vídeo deixando para vocês uma história, uma parábola, sobre um grande artista que tinha poderes mágicos e ele criava coisas muito maravilhosas e essas coisas acabavam sendo trazidas à vida quando criadas. E ele vai avançando na sua criação, até que ele cria um ser igual a ele. E ele fala, caramba, esse sujeito é igual a mim. Ele tem a mesma capacidade de escolha, de raciocínio, o mesmo poder que eu tenho. Mas como todo artista, como todo artesão que tem um ego ali dentro, ele colocou esse sujeito dentro de um terrário. Deixou ele trancadinho ali num lugar muito bonito, dando nome para todos os bichinhos, fica aqui que aqui é mais legal.
Só que uma outra criatura tão linda que foi rejeitada antes dessa criação suprema, ao ver isso, achou aquilo muito injusto. E aí ele deu um jeito de entrar no terrário e falou para o sujeito que estava lá: ei, ele falou que se você sair daqui, se você comer aquele fruto ali e sair daqui, você vai morrer. É mentira. Ele quer que você fique aqui, quietinho, dentro desse terrário, porque você tem muito poder, você tem muita liberdade, você tem muita capacidade dentro de você. E se você sair daqui, nada vai segurar você. E aí eu pergunto para você, quem, de fato, é o vilão dessa história? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com outras pessoas, deixar um comentário aqui, favorável ou contrário. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para dar essa força pra gente. E daqui 15 dias, voltamos com outro assunto para expandir um pouco mais a nossa consciência. Beijo para você!